Na história do povo de Deus, aconteceu assim. Quantas vezes os inimigos de Israel cercava Israel ou cercava a cidade de Jerusalém para tentar destruir Israel. Mas só que eles não sabiam que era o próprio Deus que permitia essas coisas acontecer para que o inimigo viesse a cair na própria cova que ele cavou. Bom, assim será com Gog e Magog, aquela profecia de Ezequiel. É isso mesmo. Bom, vem comigo, meu nome é João, eu sou comentarista bíblico e hoje o nosso assunto, o comentário de hoje é esse. Recentemente, há uns 3 meses atrás, lemos essa reportagem falando de um certo escritor especialista em profecias. Que beleza, isso é muito bom. E ele falou exatamente sobre a guerra do Gog e Magog. Bom, para você conhecer melhor, basta você ler cuidadosamente os capítulos 38 e 39 do profeta Ezequiel. O penúltimo assunto que Ezequiel trata no seu livro. E o outro é mais glorioso ainda, mas vamos ver esse aqui que se trata de guerra. Mas por que guerra? Bom, o escritor especialista fala exatamente o que os estudiosos bíblicos também citam, que no final dos tempos, ou vamos explicar melhor, no final do tempo da graça, antes do arrebatamento da igreja, se reunirá algumas nações do norte. A principal chama-se Gog. E o especialista e também os estudiosos sempre apontam para a possibilidade de ser a própria Rússia, a Turquia, o Irã. Bom, Ezequiel cita o príncipe de Meseque e Tubal. Bom, não cita exatamente o nome moderno de hoje, mas acontece é que o palco está montado, o cenário já está montado, e conforme também o escritor aqui comenta, exatamente apontando a possibilidade da Rússia, o Irã e a Turquia. A Rússia que hoje tem aliança com o Irã, a Turquia e o Irã e outros grupos a quem ele sustenta pregam a destruição de Israel e o mundo sabe o que acontece hoje e o que está armado no Oriente Médio. Bom, mas o profeta Ezequiel diz claramente no seu livro que no final dos tempos, no fim dos dias, do tempo da graça, essas nações se reunirão e virão para as terras de Israel e cercarão Israel para saquearem e destruir Israel. Mas o profeta Ezequiel diz que são muitos povos, são muitos povos. Bom, agora explicando melhor. Esse Gog aqui não é o Armagedon, não vamos confundir. Porque essa guerra aqui é o próprio Deus que atrai essas nações. Por que tudo isso? É porque desde o Velho Testamento está dizendo que vai chegar o dia da vingança de Deus. E o que vai acontecer aqui é apenas o começo da vingança de Deus, porque a igreja vai ser arrebatada e vai começar a grande tribulação então. E diz o profeta Ezequiel que o próprio Deus destruirá essas nações com fenômenos sobrenaturais, com terremoto e outras coisas semelhantes.
Então, com tudo isso, essas nações serão destruídas e a mortandade será tão grande que Israel passará 7 meses para sepultar os mortos. É uma coisa que ninguém nunca viu acontecer. Bom, agora vamos ao seguinte: essa guerra de Gog não dá para afirmar se será um pouco antes ou um pouco depois do arrebatamento da igreja, mas todo o quadro montado aqui explica e dá a entender que será exatamente a despedida da igreja aqui da terra, a despedida dos cristãos, porque Jesus, ele é o Messias dos cristãos e dos judeus também. Tá bom? Então, vamos lá. Com isso, começa a grande tribulação. Se a igreja for arrebatada antes, surge o mesmo efeito. E se for arrebatada um pouco depois dessa guerra, também é o mesmo efeito que acontece. Então vamos lá. Por que Deus fará tudo isso? Por quê? Para que Deus permite ou até atrai esses povos para essa guerra? Porque agora, quando a igreja for arrebatada, é necessário que haja um grande avivamento na nação de Israel. É necessário que haja um grande avivamento entre os judeus. E vai acontecer o seguinte: por quê? Porque durante os 2000 anos é a igreja, são os cristãos que testemunham de Deus na terra. Porque desde quando Israel crucificou a Jesus, o povo judeu ficou, vamos dizer assim, como que encostado por algum tempo. E isso é bíblico. Tá? Mas quando a igreja for arrebatada nesse momento, então não testemunhará mais de Deus no mundo. E aí, o apóstolo Tiago, em Atos capítulo 15, diz que quando Deus terminar de construir esse povo, que é a igreja, que levar esse povo para si, então Deus voltará novamente a levantar o tabernáculo de Davi. Isso significa que quando a igreja for arrebatada, Israel receberá esse grande avivamento para a partir daí testemunhar de Deus e enfrentar o anticristo durante a grande tribulação, que é a última semana do profeta Daniel. Bom, aí você entendeu por quê? Por causa da igreja que vai ser arrebatada e porque Israel precisa estar forte para enfrentar o anticristo. Agora, em relação ao mundo, ficará um vácuo muito grande no mundo, um vácuo político, um vácuo de poder. Você imagina um país como essa que o escritor interpreta, e é o que pensamos também, sendo destruído um enorme exército de várias nações. Então ficará um vácuo muito grande de poder no mundo. E é aí que o mundo pedirá um só governo, um governo mundial, que será o anticristo que reinará sobre o mundo. Bom, então aqui estamos explicando que essa guerra Deus permitirá e atrairá essas nações para que haja um grande avivamento em Israel. Então, o que acontecerá? Quando isso acontecer, o povo de Israel, o povo judeu, verá com os seus próprios olhos que Deus não abandonou a nação, Deus não abandonou o povo de Israel. A igreja, os cristãos, vai ser arrebatado e depois disso é a vez de Israel voltar novamente e se preparar para enfrentar o anticristo e futuramente receber a volta de Jesus que descerá do céu para pôr um fim ao reino do anticristo. Bom, quando isso acontecer, os judeus que estiverem no mundo,
que vê esses fenômenos lá em Israel, com esse exército sendo destruído pelo próprio Deus, o profeta Ezequiel disse que todos os judeus que estiverem no mundo afluirão para Israel. Disse o profeta Ezequiel que não ficará nenhum espalhado pelo mundo, porque o fenômeno vai ser muito grande, extraordinário, é muito forte, essa guerra do Gog e Magog, que o próprio Deus intervirá. Então, você já imaginou todos os judeus afluindo para a Terra Santa, para a terra de Israel? Então é isso que vai acontecer, porque o profeta disse: não ficará um só judeu. Esse será o efeito. Por quê? Porque a igreja não estará mais na terra. O próprio Deus precisa de testemunho, e o seu povo da aliança, descendente de Abraão, irmãos de Jesus, é o povo judeu. E os cristãos já foram embora, a igreja já foi embora, e agora precisa que haja esse grande avivamento. Então aqui está detalhado, essa guerra do Gog e Magog acontecerá, e o palco já está montado. O Oriente Médio está pegando fogo. E aqueles países que Ezequiel chama de apenas as nações do norte, o príncipe-chefe de Meseque e Tubal, Deus diz: eu sou contra ti, ó Gog. E Deus atrairá essas nações para glorificar o seu nome e dizer que ele está com Israel. Mas, por que tudo isso? Ora, todo mundo já está sabendo o quanto Israel é odiado, o quanto Israel é invejado, os grupos que pregam a destruição de Israel. Mas o profeta Ezequiel deixou claramente aqui essa grande luz no fim do túnel. Essa luz vai brilhar, esse dia vai chegar. Bom, é o profeta que profetizou. Estamos aqui apenas como pregador, como comentarista, expondo o que de fato está escrito. Para você que ficou até o final dessa gravação, eu muito agradeço a você.